Paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal para mais um breve estudo da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 1 a 3. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal. Quero agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal, dizer você muito obrigado. Para mim é um prazer ter vocês aqui junto comigo fazendo esse canal. Curta os vídeos, comente, se for possível, indique esse canal para mais uma pessoa. Quero também agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer você muito obrigado, curta nossos vídeos, comente, deixe sugestões e, se for possível, indique ele para mais uma pessoa, para que ela possa receber os nossos vídeos de estudo da Palavra de Deus. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nossos vídeos. Se for possível, se inscreva para nos ajudar, se inscreva para que esse canal possa crescer. Nosso estudo de hoje, Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1 a 3, que diz assim: Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foram depois confirmada pelos que a ouviram, né? Porque aqueles que ouviram a palavra de Deus, né, e ouviram até através de Cristo, né, foi confirmada por eles, como escaparemos nós, depois de ter ouvido e recebido a palavra de Deus? Por isso que no verso 1 ele diz que nós devemos ter o quê? Nós devemos estar o quê? Com mais diligência, com mais atenção, com mais reverência à palavra que recebemos, com a palavra que ouvimos. Nós não podemos negligenciar essa palavra. Nós não podemos negligenciar tudo aquilo que nós já entendemos a respeito de Cristo. Porque no verso 2 ele diz, como escaparemos, no verso 3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Né? No verso 2 ele diz, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a sua distribuição. Tá? Então, a gente tem que ser obediente a essa palavra, porque senão nós vamos receber também uma justa retribuição. Então, a tudo aquilo que a gente já sabe, tudo aquilo que a gente já ouviu, né, sobre a palavra, sobre Cristo, nós não devemos negligenciar. A salvação que nós recebemos, nós devemos preservar, né, ter cuidado e não negligenciar essa tão grande salvação que nós recebemos, para nós não recebermos a justa retribuição como muitos já receberam. Então, nós não podemos negligenciar a tão grande salvação. E o tema do nosso estudo é a grande salvação e o perigo de negligenciá-la. Né? Porque tem gente que recebe a salvação, mas negligencia. E aí é um perigo. Você não pode negligenciar aquilo que você já recebeu de graça, né, de Deus. Porque o homem não fez nada para ser salvo. Ele não faz. Tudo quem faz é Deus. Deus envia Jesus para morrer na cruz, para pagar o preço que o pecado exigia, para salvar o homem, para trazer o homem de volta para ele. Deus envia quem? Jesus para morrer na cruz. Então o homem não faz nada. Quem faz tudo é Deus. Então a gente não pode negligenciar essa tão grande salvação que nós recebemos. Né? Porque nós não tínhamos o direito, mas recebemos o direito. Nossa introdução diz assim: o livro de Hebreus faz um alerta importante para os cristãos, a necessidade de se dar devida atenção à mensagem do Evangelho. A salvação em Cristo é algo grandioso e transformador, mas o perigo da negligência está sempre presente. Este texto nos desafia a refletir sobre a seriedade de viver uma vida centrada na verdade de Cristo e a evitar o desvio da fé. Devemos alertar com diligência as verdades que já ouvimos, para que não percamos o rumo, né? Por isso que devemos atentar com diligência às verdades que já ouvimos, para que não percamos o rumo. É tudo aquilo que a gente já ouviu e sabe a respeito de Cristo e sabe a respeito do Evangelho, nós não devemos negligenciar. Porque o Evangelho, ele é salvação, ele é boas novas de salvação. Então, se nós recebemos essa salvação, nós não devemos negligenciar e devemos atentar cada vez mais para que nós não percamos o nosso rumo. Que o nosso rumo qual é? O céu. O nosso alvo é o céu. A jornada aqui na terra é para nos levar para o céu. Então, nós não devemos perder esse rumo.
nós devemos estar focados em chegar no céu. Primeiro ponto, a necessidade de atenção diligente à palavra de Deus, né? Tem que ter atenção e ser diligente quanto à palavra de Deus. O verso 1 que diz assim, aí, portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Sabe? Nós não podemos, depois de receber a palavra, nos desviar da palavra. Pelo contrário, nós temos que nos apoderar dela, né? Nos apoderar, ler, estudar, meditar, orar, tudo pela palavra. Porque nós não podemos negligenciar a palavra. Por isso que ele diz, a necessidade de atenção diligente à palavra. Diz assim, o autor hebreu nos adverte a atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Isso implica em não ser relaxado ou descuidado em relação à palavra de Deus. A mensagem de Cristo deve ser mantida em alta consideração e nunca tratada com desdém. Tá vendo? A palavra de Deus ela deve ser tratada dessa forma, né? Com atenção, com consideração e nunca tratada com desdém. Nunca tratada sem o seu devido valor. Nós temos que dar um valor a ela, e um valor grande. A negligência espiritual é uma ameaça constante quando deixamos de prestar atenção à palavra de Deus. Corremos o risco de nos desviar da fé e da verdade. Muitos têm se desviado da fé e da verdade, porque está negligenciando a palavra do Senhor. Então nós não devemos negligenciar. Pelo contrário, nós devemos considerar e tratá-la com devido valor e não tratar ela com desdém. Segundo, o perigo do desvio espiritual. É o verso 1 ainda, né? O perigo, e diz a ele, no verso 1, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Nós não devemos desviar, nós devemos permanecer firme, independente do que estiver acontecendo. Aí ele diz assim, a advertência continua com a ideia de que, sem atenção constante, podemos nos desviar do caminho. O desvio pode ser sutil, começando com a perda do foco espiritual, passando por compromissos com o mundo e, eventualmente, culminando no afastamento de Deus. É que muitos começam a se comprometer com o mundo, começam a se afastar de Deus. Começa com uma sutileza, uma coisa sutil, aí daqui a pouco está fora. Está fora do rumo, está fora do caminho de Cristo. Então nós temos que estar atentos e temos que ter cuidado para não desviarmos do nosso foco. O desvio não é repentino, é gradual. O desvio não é de uma hora para outra, não, é aos poucos. Por isso, é essencial manter a vigilância sobre o nosso coração, nossa fé e o nosso compromisso com Cristo. Jesus deixa bem claro para nós, vigiar e orar. Né? Porque as coisas não acontecem de uma hora para outra, elas vão acontecendo aos poucos. E daqui a pouco, a pessoa está desviada do caminho, está sem foco na vida, está focado nas coisas do mundo e não nas coisas do céu. Por isso que o salmista diz lá no Salmo 105, Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra para eu não pecar contra ti. Então temos que esconder a palavra no coração, proteger o nosso coração com a palavra, para nós não pecarmos contra Deus. Terceiro, a gravidade do juízo divino, verso 2. Né? Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justiça, a sua justa retribuição, tá vendo? Então, vai ter retribuição para aqueles que se desviarem do caminho, daqueles que tirarem os olhos de Cristo. Ele diz assim, o autor menciona que a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e que toda transgressão e desobediência no Antigo Testamento foi devidamente punida. Isso aponta para o caráter justo de Deus, que não tolera o pecado sem a devida retribuição. Porque aquele que sai do caminho de Deus e entra pelo caminho do pecado, vai ter consequência, vai ter retribuição, vai ter uma justa retribuição. E vai ter o quê? Vai pagar um preço alto. Então, nós não podemos nos desviar do nosso caminho. Nós não podemos negligenciar a tão grande salvação que nós já recebemos. Se o juízo foi severo sobre a antiga aliança, quanto mais será para aqueles que negligenciam a mensagem de Cristo, a nova aliança. E isso nos lembra da santidade de Deus e da seriedade com que devemos encarar a salvação. Porque no tempo de Noé, na antiga aliança, né, Noé pregou o evangelho, mas as pessoas negligenciaram, não deram atenção. O que foi que houve com isso? O dilúvio. O dilúvio veio e matou todo mundo, toda a humanidade daquela época. Por quê? Negligenciaram a salvação
que eles receberam, né? Noé fez a parte dele, mas eles não fizeram. Fizeram desdém da palavra, não valorizaram, não se aproximaram, não se apoderaram, só se ficaram preocupados em casar, dar-se em casamento e em bebedice. E terminou todo mundo morrendo quando veio o dilúvio. Quando veio o dilúvio, eles nem perceberam, quando viu já era tarde, porque negligenciaram a palavra falada, né, por Noé. 4. A grande salvação e a nossa responsabilidade. Verso 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Tá vendo? Como? Né? Por isso que ele diz, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Essa pergunta retórica nos faz refletir sobre a grandiosidade da salvação que Cristo oferece. Foi anunciada pelo próprio Senhor e confirmada pelos apóstolos e testemunhas oculares. É porque os apóstolos e outras pessoas também testemunharam tudo que viram e ouviram a respeito de Jesus Cristo, né? E a palavra dos anjos permaneceu firme. Então, nós não podemos, né, negligenciar essa tão grande salvação que nós recebemos. Nós devemos valorizar, nós devemos priorizar ela, nós devemos dar valor àquilo que já recebemos, né, e permanecer firme na presença de Cristo, para que nós não possamos, para que nós não vamos a vir receber uma justa retribuição do qual vai fazer com que nós percamos a nossa salvação e ficamos distante de Cristo na eternidade. A salvação em Cristo é maior do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Olha, o mundo pode oferecer aí o que ele quiser, mas não vai chegar nem aos pés daquilo que Cristo já fez e ainda vai fazer por nós. Porque o que ele fez já foi uma grande coisa. E o que ele ainda vai fazer ainda supera tudo e qualquer coisa que o mundo ofereça. Por mais que o mundo ofereça qualquer coisa a você, mas o que Cristo tem reservado para você supera tudo. Ela não é apenas um escape do juízo, mas uma transformação completa e eterna. Negligenciar essa salvação é uma rejeição do maior presente que Deus nos deu. Negligenciar essa salvação é fazer isso, né? É rejeitar o maior presente que Deus nos deu, a vida eterna. Nome escrito no livro da vida, direito a um novo nome, direito a poder sentar na mesa e cear com o próprio Cristo. Tudo isso Deus tem reservado para nós. E rejeitar essa salvação é abrir mão de tudo isso. Coisas eternas. Para concluir, a passagem de Hebreus capítulo 2, versículo 1 a 3, nos adverte a não negligenciar a mensagem do Evangelho e a grande salvação que recebemos. Devemos estar atentos, vigilantes e comprometidos com a palavra de Deus para não nos desviarmos. O juízo de Deus é justo e a responsabilidade que temos de responder à graça de Cristo é imensa. Que possamos com diligência valorizar a salvação que nos foi dada e viver em resposta a essa graça, firme na fé e prontos para permanecer no caminho da verdade. Tá vendo? É isso que devemos fazer, né? Nós não devemos negligenciar a tão grande salvação que recebemos, mas pelo contrário, valorizar a salvação que nos foi dada e viver em resposta a essa graça. Viver fazendo a vontade de Cristo, viver como Cristo viveu, andar como Cristo andou, né? Porque só assim o nome de Cristo vai ser glorificado. Nós devemos permanecer firme na fé e pronto para permanecer no caminho da verdade, né? Nós não devemos se afastar do caminho da verdade, pelo contrário, nós devemos permanecer firme, dando glória a Deus, né? Alegre, reverente e dando valor devido à grande salvação que recebemos. E não negligenciar, não ficar de olho nas coisas do mundo, porque a Bíblia diz, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 15, que aqueles que amam o mundo, né, o amor do Pai não está neles. Então, a gente não deve amar o mundo, e nem as coisas que há no mundo, né, porque as coisas do mundo passam, tudo vai ficar aí. E o que Cristo nos oferece, o que Cristo tem reservado para nós aqui, são coisas eternas. Então, vamos continuar firme na presença de Deus, valorizando e priorizando a tão grande salvação que Ele já nos concedeu, para que um dia nós possamos nos encontrar com Ele nos céus.